Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula das nossas revisões de avaliação nutricional. Esse daqui, da parte hospitalar, é o penúltimo conteúdo. A gente ainda tem algumas revisões aí no canal de avaliação de ambulatório, né, que envolve criança, adolescente, idoso, adulto. Essas ainda também vão ser concluídas, né? Tem alguns vídeos dessa série. Mas aqui nós estamos entrando em um assunto novo, né? Nesse grupo de aulas, a gente estava falando, até o último vídeo desse mesmo conteúdo, de exames laboratoriais. E agora a gente entra numa parte diferente, que é a avaliação da antropometria dentro do paciente internado, né? Também uma parte específica que a gente acaba trabalhando no paciente. Para isso, eu preciso introduzir alguns conceitos aqui de trabalho com peso, mas antes nós temos que ter em mente como está o nosso paciente em questão. Como é que ele se comporta, como é que ele é no hospital, tá? Primeiramente, ele é um paciente que não deambula, é quando você vai aplicar muitos conceitos da aula de hoje, ou ele tem algum impedimento de se manter em um estadiômetro. Então você não tem como fazer o peso dele e ou a altura dele. Situações em que você não conseguirá utilizar a balança ou o estadiômetro para a obtenção do peso e altura. Ou porque o paciente não consegue sair do leito, ou porque você não tem esses itens, né? Muito comum em quem trabalha em grandes emergências não ter balança, não ter estadiômetro disponível para avaliar os pacientes. Então você acaba fazendo o que a gente vai trabalhar hoje aqui. O paciente, nesse caso, ele pode estar em uma enfermaria, que eu vou incluir pacientes na situação emergencial que eu falei, ou em uma UTI. Também é utilizado outro termo, o CTI, é um sinônimo. O primeiro peso que a gente vai trabalhar nesse conteúdo é o peso atual, que é o peso em quilos, principalmente porque a gente está trabalhando com adulto aqui, que vai ser obtido na avaliação antropométrica da internação. Ou ainda, pessoal, o peso mais recente, né? O peso, vamos colocar aqui, mais novo. Mas não é o peso mais novo que o paciente lembra. É o peso mais novo que você, na sua avaliação, conseguiu obter. Esse peso atual, ele vai ser interessante porque você precisa dele para ajustes de dietoterapia e também a evolução do indivíduo, tendo em vista o estado nutricional dele. Então, o peso ele é importante para a prescrição dietética, que não é muito o escopo da nossa disciplina, mas, por exemplo, tem condições em que você vai ter que dar para o paciente 30 calorias para cada quilo de peso corporal dele, que ficou a facecam na frente. Então, 30 calorias por quilo. Como que eu vou definir o peso dele? Quantos quilos ele pesa? Isso vai ser o peso atual. Geralmente você usa uma balança para obter esse valor, só que no hospital muitas vezes você não consegue utilizar essa balança. E aí nesses casos você vai ter que fazer uma estimativa, que é o ponto principal da nossa aula, as estimativas e os ajustes que eu faço no paciente internado. Para isso, a gente vai entender aqui o peso estimado, que nada mais é que o peso atual, só que obtido de maneira indireta, com apoio de equações pré-definidas que vão utilizar como variáveis a etnia, a idade, a altura de joelho, a CB e o sexo. Então, definindo tudo isso, coisa que você pode definir em uma avaliação de visita ou em uma visualização em prontuário, você vai ter os dados suficientes para as equações. As equações, os cálculos são feitos a partir das de Schumleia, 1988, mas também tem essa autora que desenvolveu equações, né, a Rabito e colaboradores, em 2005 para o Brasil. Então, são equações que podem ser utilizadas para indivíduos brasileiros. Mas, na prática, eu acho que de uma maneira infeliz, na realidade, a gente acaba usando muito mais Schumleia. Por que eu digo isso? Porque aqui foi desenvolvido na nossa população. Então era para a gente utilizar mais essas equações.
Seguindo aqui, nós temos as equações de peso estimado de Chunlea, 1988. Primeiro ponto é definir qual o sexo do indivíduo. Se é feminino, eu olho para esse bloco. Se é masculino, eu olho para esse outro. Depois disso, a etnia, se é negro ou branco. E dentro da etnia, a idade. E aí você tem, ó, a equação sugerida, tá? A J é a altura do joelho. E a CB é circunferência de braço, tá? Então você precisa do sexo, etnia, idade, AJ e CB. Cuidado na hora de fazer esses cálculos, se for ser feito à mão, para lembrar que primeiro você faz o que está no parêntese, para depois fazer a subtração, tá? Resolvendo isso aqui, você vai obter o peso estimado do indivíduo. E aí nós vamos guardar esse peso, que é o mesmo peso atual, só que feito de maneira não direta, né? De uma maneira indireta, é a mesma coisa. E agora a gente vai para o peso habitual do indivíduo, tá? O peso habitual, ele também é chamado de peso usual. Então tem um sinônimo aqui, às vezes a gente usa um termo, às vezes outro. Eu prefiro usar peso usual. Esse peso é aquele peso que o paciente lembra de ter em uma avaliação anterior. É quando eu te pergunto assim, fulano, qual é o seu peso? Você não vai saber o peso que você está agora, a não ser numa situação rara que você tenha se pesado naquele dia, né, em questão. Mas você vai relatar o peso que geralmente você tem. Esse peso é uma margem ali, tem uma variação, mas é o peso usual do paciente. Quando você tem o habitual, que é o usual, né, e o atual, ainda que estimado, você tem como saber se ele perdeu peso. Quando que o paciente terá perdido peso? Quando o peso usual for maior que o peso atual dele, tá? Ficou só um pouquinho errado aqui o P, mas ok. Quando o peso usual é maior que o atual, ou seja, o que ele lembra é mais do que ele tem hoje, ele perdeu. E perda de peso em uma situação hospitalar não é uma vantagem. Pelo contrário, nos adultos é algo ruim, mesmo que pouco peso perdido, ainda mais se ele for sem querer. Então, ele não queria perder o peso, mesmo assim ele perdeu. Isso é uma situação extremamente ruim, tá? Isso aqui a gente chama de peso perdido e é possível fazer uma medição em percentual. E essa medição vai ser um risco nutricional para o paciente em ambiente hospitalar. Temos uma equação para isso que muitos professores colocam e também muitos materiais, né? Como se você precisasse decorar. Mas eu tenho uma sugestão que eu gosto mais, que é o raciocínio. Vamos imaginar assim: o peso que ele tem equivale a 100%. É o peso que ele diz que tem. Ele perdeu, por quê? Porque agora é menos. Ok. Quanto que ele perdeu em percentual? Essa é a resposta que eu tenho que obter. O peso que ele lembra é 100. A diferença entre o que ele lembra e o que você descobriu hoje é X. Se você resolver esse cruzamento aqui, você vai ter que X% é igual ao que ele perdeu, que é aquela diferença ali, dividido pelo peso usual, vezes 100. Então, é quantos por cento a perda representa do peso que ele lembra. Evitem decorar a fórmula, porque tem muito aluno que bota bem aqui o atual e bem aqui o usual. Por quê? Porque ele não entendeu o que ele está fazendo e ele decorou errado. Quando você faz isso aqui, dá errado esse cálculo. Pior ainda se você botar o atual aqui, que eu também já vi situação. Então, não decorem. Pensem no raciocínio matemático, que é muito melhor. A regra de 3, ela está no caminho do nutricionista em quase todos os momentos.
Nós obtemos, assim, um percentual de perda de peso, que é o percentual de peso que o paciente perdeu desde a sua última avaliação. Pode ser pelo que ele lembra ou pode ser pela última. Vamos só entender isso aqui melhor. Imagine uma linha do tempo onde aqui ele interna, ele tem o evento internação. Ele vai lembrar o peso que ele tinha aqui, ó, antes de internar. O peso que você faz aqui é o peso atual. Você vai comparar os dois e vai descobrir se ele ganhou ou perdeu. Passa-se um tempo, 30 dias. Você chega no paciente e faz uma nova avaliação, um novo peso atual. Tá? Então, é uma nova avaliação. Você quer saber agora se da última avaliação para essa ele ganhou ou perdeu. Então, esse peso aqui você já não usa. O novo peso usual nessa equação aqui vai ser o atual anterior. Então, é sempre o último peso que ele lembra ou que você obteve. E assim sucessivamente. Então, esqueçam essa questão de, é só o que ele lembra. Não. É desde que ele internou, ele vai tendo um novo peso a cada avaliação. Pode ser realizado na admissão ou no decorrer da internação. Tem essa equação, a minha sugestão é você fazer o raciocínio matemático. Quando você realiza esse cálculo no momento da internação, você tem uma ideia de como o paciente vem se desnutrindo antes da internação. E aí o percentual de peso perdido é um indicador presente em muitas triagens, mas para ser considerado risco, é importante que a perda seja não intencional. Isso aqui é o que muitos autores consideram. Mas na prática, qualquer perda você já vai olhar com outros olhos. A não intencional é pior ainda, tá? Então, em algumas ferramentas de triagem, ele não pergunta se é intencional ou não, apenas se perdeu. Uma pergunta que muitos alunos me fazem é a seguinte: professor, e se o peso atual for maior que o usual? Aí eu não faço esse percentual de perda de peso. Não trabalho com ele. Vou trabalhar com outras coisas. A situação em que o paciente chega com um peso maior do que diz que tem, ou seja, do que ele lembra, é geralmente a situação do paciente renal, que chega muito encharcado, com edema, ou hepatopata, né, que chega edemaciado. Então é uma situação mais incomum, tá? Geralmente você vai ver a perda de peso. Só que essa perda, ela não é sozinha considerada. Você precisa da verificação do tempo. Então a perda, ela é relacionada ao tempo, tá? E temos essa tabelinha de 1977, mas que ainda é utilizada, que ela te fala se a perda é significativa ou grave de acordo com o tempo. Exemplo, em um mês, o paciente que perde até 5% estaria ali ok. Na prática, a gente vê isso como uma perda ruim, tá? Qualquer perda, você como nutricionista pode considerar como algo ruim e dependendo da ferramenta de triagem, ele modifica esses pontos aqui. Aqui é quando você está trabalhando somente a perda de peso. Então, 5% em um mês, significativo. Passou de 5%, perda grave. Em 3 meses, 7,5% a significativa, passou de 7,5%, perda grave. Então, quanto maior o tempo, maior a perda de peso que a pessoa pode ter. Isso a gente trabalha também, por exemplo, quando a pessoa quer emagrecer, né? Não com necessariamente esses dados aqui, porque é muito mais para hospital, mas trabalhamos também na clínica, em muitos casos, o paciente que perde muito peso em pouco tempo. Ele tem uma perda ou significativa ou grave, tá? Então, fica a critério da sua avaliação. O problema é quando ele está internado ou quando ele está doente, que ele nem sabe que perdeu peso. Isso é o pior para o indivíduo, porque para ele não mudou nada na rotina, ou ele não quer mudar e é forçado a mudar, né? São duas situações, e mesmo assim ele perdeu. Existem doenças em que a pessoa come a mesma coisa e começa a perder peso, né? E existem condições ou doenças em que a pessoa é forçada a diminuir a ingestão alimentar dela. Tem esses dois
critérios aí. Nisso a gente começa a falar de desnutrição, desnutrição dentro do hospital. Eu, como profissional, né, trabalhando em hospital, eu considero que a desnutrição ela é o grande inimigo que a gente vai tratar dentro da rotina hospitalar. Eu vou explicar por quê, até com uma ilustração que eu acho bem interessante. Essa desnutrição, ela se instala muitas vezes antes da internação. Tem um exemplo muito claro disso que eu já peguei várias vezes na clínica que eu digo hospital, né, quando eu trabalhei na recuperação cirúrgica, que é esse paciente aqui, ó. Ele apresenta um problema de hérnia intestinal e a hérnia, geralmente a crise, ela acontece num quadro de dor abdominal, né? Então o paciente sente muita dor. Isso é uma crise de hérnia. Só que a gente não procura o hospital de cara. Geralmente, quando você tem uma crise assim, né, ou a maioria dos pacientes, eles não fazem medicina curativa, ou melhor, preventiva, apenas curativa. Então, para ele ali é só uma dor, vai tratar e ele vai convivendo com incômodo, convivendo. Passa-se alguns dias e ele é forçado a mudar a alimentação para um padrão mais brando. Ele nunca estudou nutrição na vida dele, mas ele sai da dieta geral para a dieta branda. Ele tira o feijão, ele tira alimentos que fazem um trabalho estomacal de formação de gases também no intestino, né? Melhor dizendo, maior. E aí ele vai para uma dieta mais branda. Outro dia ou dias depois, ele continua seguindo com essa dor, passa para a dieta pastosa, começa a passar tudo no liquidificador e depois ele vai para a dieta líquida completa, né? Começa a tomar só suco, sopa, vitamina, etc. Até que no fim das contas ele está somente com os líquidos claros, porque ele considera que para ele é mais leve. E aí todo esse processo é um processo de regressão dietética em que você, ao passo que muda a dieta, muda a ingestão calórica e proteica também. Então, nesse percurso que dura uma semana ou mais, o paciente acaba sendo forçado a buscar o atendimento. Porque ele já está com o encarceramento da hérnia, que é a crise geral que ele tem. Para vocês poderem entender melhor, eu vou explicar o que é essa hérnia intestinal. Uma hérnia é o nome clínico dado para a condição em que um tubo saiu do seu local de origem para um local estranho. No caso da hérnia intestinal, o tubo em questão é o próprio intestino. O intestino ele fica por trás da camada abdominal aqui, ó. Esse aqui é o músculo abdominal que fecha e impede que o intestino saia. Então, o intestino fica atrás do músculo abdominal. Então, o músculo abdominal aqui, o intestino ficaria aqui e bateria nessa barreira. Só que por algum motivo, às vezes uma fraqueza muscular, às vezes uma cirurgia que ele fez naquela região, esse músculo ele acaba rompendo, rompe o músculo, mas não rompe ali o peritônio, que é aquele saco que fica por trás da parede abdominal. O intestino entra no peritônio, né? Com o peritônio empurra essa abertura no músculo, empurrando a pele, o tecido subcutâneo, a gordura e formando esse saco herniário, que no indivíduo vai aparecer como uma bolinha na barriga, né? Uma bolinha ali no abdômen, naquela região. O conteúdo alimentar continua vindo pelo intestino, passa por aqui e volta. A questão é que a dor ela vem porque o músculo comprime essa região e se passa muito alimento, essa região acaba doendo. Por isso que ele vai para líquida restrita. O que é o encarceramento? É quando essa compressão é muito forte e acaba ocluindo, fechando. Aí essa região aqui fica encarcerada. Então não tem fluxo de alimento. Vou mudar a cor do pincel aqui para vocês verem. O alimento vem, ele bate e acumula, né? Ele não passa, até que ele vai acumulando, voltando, e o paciente vomita aquele conteúdo.
que dependendo da altura da hérnia, se for muito próximo do intestino grosso, já seria um conteúdo fecaloide. Enquanto isso, os vasos sanguíneos também estão ocluídos. Então essa região ela entra em necrose, se não for rápido. Ok? Então vou usar essa outra imagem aqui para ilustrar o próximo ponto que eu vou dizer. Como seria a cirurgia nesse caso? Tem duas abordagens básicas, né? Eu não sou da área da cirurgia, em termos de prática, né? Mas de acompanhamento eu já vi alguns casos. Uma das formas é você pegar, o cirurgião pega essa estrutura, devolve aqui para dentro e passa uma tela no abdômen. Então ele fica para dentro, geralmente se chama hernioplastia, né? Quando é assim. E tem, caso haja necrose, uma outra abordagem, em que é feito um corte aqui e um corte aqui, então ele tira o que está necrosado, vai sobrar duas pontas soltas, ele unifica. A gente chama isso de enterectomia, que é o corte, com anastomose ou enteroanastomose, que é a junção dos dois tubos. Se for essa segunda abordagem, pessoal, só de pós-cirúrgico, o paciente fica em dieta zero 3 dias. Então imagina esse paciente que já vem há 2 semanas desnutrindo, o estado nutricional péssimo, ele ainda vai ficar 3 dias em dieta zero. Então é um paciente que já opera desnutrido, que é o que eu vou colocar num texto até mais para frente, ele já opera desnutrido e ele não se recupera de imediato. Ah, professor, e aí o que é que eu faço? Não faz parte da disciplina de avaliação nutricional. Mas você avalia, por exemplo, se não é um paciente para NPT. Salvo todas, né, as condições que a gente já citou algumas vezes aqui nesses módulos para fazer a NPT e outras indicações. Mas o fato é, você com a avaliação nutricional que fez, identifica que esses 3 dias significam um risco para ele. Quando o paciente é eutrófico, não está desnutrido e não vem num processo de quebra, 3 dias em dieta zero dá para ele ficar, porque ele recebe o soro. O soro tem glicose, as proteínas, a gordura vão vir do próprio organismo, né? É isso que os estudos mostram. Mas quando ele está desnutrido, não. Ele já vem num processo muito agressivo. Essa cirurgia com anastomose, ela necessita de uma proteína. Então o paciente não tem como cicatrizar efetivamente. Para ilustrar o que seria aqui a anastomose, só para vocês verem. Digamos que o paciente tem aqui um tumor no intestino grosso. O cirurgião corta aqui, liga essa parte a essa. Isso aqui é uma anastomose. E aí fica essa cicatrização aqui para fazer. Então a cirurgia pode ser simples ou não. Se for a cirurgia maior, 3 dias em dieta zero. E aí o paciente já tem 2 semanas sem se alimentar, dentro da necessidade calórico-proteica dele, passa por uma cirurgia grande, tem uma alta demanda proteica para recuperação, já opera desnutrido e o quadro piora se não houver uma atenção do nutricionista. Então, por isso que isso é avaliação nutricional também. No ambiente hospitalar, a desnutrição é o principal inimigo a ser combatido. Eu sempre uso o mito do Sísifo, né? O Sísifo, pessoal, na mitologia grega, né? Quem gosta deve conhecer, deve lembrar. Ele foi um rei que se dizia um homem muito esperto, se falava como se fosse pai de Ulisses até, né? Que é aquele outro também personagem da mitologia. E o Sísifo, ele ficou conhecido porque ele, no mito, né, claro, inventou uma mentira. Zeus, que é o deus maior de todos os deuses, né? Ele, falando de deuses gregos, óbvio, ele mandou o deus da morte atrás do Sísifo e o Sísifo conseguiu enganar e prender o deus da morte, que era o Thanatos. No final das contas, ele é condenado, né, a sofrer eternamente no Tártaro. Qual é a condenação dele e por que que o mito está aqui nessa aula? Ele foi condenado a rolar uma pedra morro acima todos os dias ou até ele conseguir fazer com que a pedra chegasse ao outro lado. Só que a inclinação do morro, o peso da pedra e a estrutura física dele
eram todas calculadas para que quando a pedra chegasse lá em cima, ele não tivesse força suficiente para concluir. Então ela voltava. E aí rolava até o final de novo e ele descia e ia. Todo dia levantava a pedra voltava e ele descia e empurrava. Então isso aqui significa, pessoal, rotina. Quando você trabalha em hospital, você vai chegar na sua unidade, vai ter 5 pacientes desnutridos. Você vai, resolve os 5, avalia, evolui, faz a prescrição dietética, faz toda a sua rotina com os 5, digamos, né? E também com os outros, mas vamos focar aqui no desnutrido. Resolve aquele problema ou começa uma resolução e vai embora. Quando você chega no outro dia, outros 5 pacientes, o número pode variar, estão desnutridos também. E aí você vai fazer de novo a mesma coisa. Com eles, com os outros. Então a desnutrição é sempre aquilo que você está combatendo dentro do hospital, dentro da sua rotina. E ela não pode ser deixada se instalar, tá? Melhor dizendo, nós não podemos deixar que a desnutrição se instale. Antes da desnutrição, a gente tem que atuar. Para isso, eu preciso ter uma boa prática de avaliação nutricional. Tá? Como é que eu calculo essa perda de peso? Para ficar registrado, você pode pausar, voltar, né, para entender melhor. O paciente pesa 50 quilos, isso aqui é o peso atual dele. Deu entrada no hospital com dor e relata que pesava 60. Então, esse aqui é o peso usual. Só que há 2 semanas ele restringiu a sua ingestão porque os líquidos dão menos sintomas de dor. Eu já tenho as 3 coisas que eu preciso para calcular e classificar a perda de peso. Eu tenho o peso atual 50 quilos, eu tenho o peso usual 60, eu tenho como saber a perda, que a gente chama PP, que é 10 quilos, e eu tenho o tempo para classificar. Como é que é aquela regra de 3? 60 equivale a 100, 10, que é a perda, equivale a X. Quando eu cruzo para encontrar o X aqui, ele vai me dar essa equação e no final uma perda de peso de 16%. Que naquela tabela que a gente viu lá atrás, é uma perda de peso considerada grave para o tempo de 2 semanas. Isso é trabalhar com a perda de peso, tá? Fazer esse cálculo, fazer essa classificação e trabalhar para que o paciente reduza o risco nutricional dele. E aí você entra com as condutas dietéticas que a gente não aborda aqui na disciplina. Agora a gente passa um pouquinho para frente nesse assunto e vamos trabalhar os ajustes no peso, tá? Os ajustes também é uma parte dessa aula importante, porque são 3 situações que a gente vivencia com o paciente internado, que é aquele paciente que não tem, ou ele tem muito peso, né, além do que deveria, ou ele tem uma amputação, ou ele tem um edema. Então são 3 situações bastante específicas. Primeiro é o peso ajustado para o paciente muito pesado. A gente sabe que há um conceito dentro da avaliação nutricional do peso ideal. Mesmo que haja muita discussão se o peso ideal é correto ou não, a gente tem essa parte do trabalho dentro da avaliação nutricional. O peso ideal, a forma mais fácil de você obter é multiplicando o IMC ideal vezes a altura do paciente ao quadrado. Com isso, você vai ter o peso ideal. Fazendo aquela regra de 3 que a gente até já viu hoje, né? Se você pega o peso ideal e ele equivale a 100, o peso do paciente atual vai equivaler a X. Para pacientes que têm um peso ideal maior que 115%, é indicado fazer o ajuste, porque ele evita uma superestimação da necessidade do indivíduo. Para dar um exemplo claro, a gente vai pensar num indivíduo que deveria ter 50, mas está com 100 quilos. E eu não vou pensar naquele indivíduo praticante de musculação, etc. Não, vou para o tradicional, aquele que se tem 100 quilos quando devia ter 50, muito desse peso é gordura. Se eu fizer essa relação, eu vou colocar
o 50 aqui em cima, o 100 aqui embaixo. Quando eu descobrir esse x, eu vou obter 200% de adequação em relação ao peso teórico. Vou apagar ali a relação. E aí vamos pensar o seguinte. Se eu fosse prescrever 1 grama de proteína para cada quilo de peso, eu iria considerar 100 quilos. Então, eu ia dar 100 gramas de proteína. Só que a massa adiposa, por mais que ela seja metabolicamente ativa, ela não é tanto assim ao ponto de justificar essa demanda. Então, seria um excesso de proteína para o paciente. Quando eu aplico o peso ajustado, eu descubro que, na realidade, o peso é 62,5. E é esse peso que eu vou usar como base, dando para ele 62,5 gramas de proteína ao dia, no exemplo da proteína. Se fosse caloria, também iria multiplicar por esse peso. Então, entenda, ao invés de alimentar um paciente com peso muito elevado, eu trago o peso dele mais para mim, utilizando essa equação aqui. Ó. Peso atual menos o ideal vezes 0,25 sobre, mais o peso ideal. É como se eu pegasse o peso ideal dele e adicionasse alguns porcento, né, percentual aí de peso dele. No exemplo fica assim, ó, 100, que é o peso atual, menos 50, dá 50, né? Vezes 0,25, primeiro eu faço a multiplicação, dá 12,5 mais 50. E aí eu tenho 62,5 quilos. Geralmente isso daqui não é algo para a gente decorar, né? Também não tem uma relação como o outro exemplo, porque isso aqui sempre vem nos cálculos, né, como anexo. Mas é uma situação que você precisa entender. Então, essa primeira correção, o primeiro ajuste. Depois nós temos situações de pacientes amputados ou com edema, que aqui a gente tem que aplicar técnicas específicas para fazer a correção do peso. E o peso corrigido, quando o paciente tem, por exemplo, edema, é chamado de peso seco. O edema é o líquido, muito comum, por exemplo, em pacientes renais que fazem hemodiálise. Nesse caso, o peso seco é o peso sem o líquido, é o peso que ele obtém após a hemodiálise. E quando o paciente tem o edema, a gente tem essa tabelazinha aqui de ajuste para utilizar. Essa tabela ela é de 1997, um pouco antiga já, mas ainda hoje pode ser utilizada. Eu vou ignorar aqui o grau do edema e a gente vai trabalhar pelo local acometido referente ao total de peso que eu vou descontar. Então, imagine. O paciente chegou, você colocou ele na balança, 60 quilos, ele tem um edema no tornozelo direito. Você vai descontar daquele peso 1 quilo. Se for nos dois tornozelos, multiplica isso aqui por 2. Tá? Se é no joelho, 3 a 4 para cada joelho. Se é na raiz da coxa, 5 a 6 para cada. E se é nos membros inferiores todos, né, um geral, é a anasarca. Tá? A anasarca é o edema generalizado. Essa tabela falha na questão de mostrar membros superiores e também a CIT. Existem outras tabelas para classificar a CIT, para você descontar também. Membros superiores eu desconheço. E cabe ao nutricionista a interpretação do melhor método. Aqui você está aprendendo uma base para, no futuro, utilizar essa base e construir a sua conduta, tá? Suponha que o paciente dá entrada no seu setor e você vai lá com a balança e faz o peso dele, obtendo aí um valor de 65 quilos. No exame físico, você percebeu que o paciente tem edema no joelho, desconto 3 a 4. Como é que você vai proceder nesse caso? Descontando o peso do edema do peso da balança. Se ele pesava 65, eu vou escolher 4 quilos de desconto, ele vai pesar 61. A partir daqui, você vai trabalhar todos os índices antropométricos que utilizam o peso
com o peso seco de 61 quilos. Inclusive a dietoterapia por quilo, né? 30 calorias, 1 grama, enfim, de proteína, né? Você vai usar o peso seco. A questão: e se o paciente que dá entrada no seu setor não puder ser pesado? Você vai fazer através da estimativa, utilizando a equação de Schunleyer com CB e AJ. Digamos que você obteve lá o peso de 63 quilos. Como você vai proceder nesse caso? Vamos lembrar o seguinte, a pergunta é: o edema influencia quem? CB e AJ? Não influencia. O paciente tendo edema, não tendo edema, nesse exemplo, CB e AJ vão ter o mesmo valor. Então, ele com ou sem o edema, o resultado final será 63 quilos. Quando você faz pela equação, ela te dá um valor que é o peso do paciente sem uma outra condição específica, sem edema, sem amputação, porque a população original do estudo não tinha essas características. Ele tendo ou não tendo edema, se a CB e a J forem a mesma nas situações, o peso também não muda. Então, nesse caso, quando o paciente tem edema em partes do corpo que não repercutem nas variáveis, o desconto não é realizado. Como no exemplo o edema é no joelho, ele não vai interferir na CB ou na AJ. Pode ser que seja um pouquinho mais difícil você encontrar a altura de joelho e pode até ser que na prática, em uma certa situação, esse edema atrapalhe. Mas se não atrapalhar, você vai considerar o peso que obteve já como peso seco. Não é o caso, porém, se o edema for no braço. Tem situações que o edema vai estar no braço. Muitas vezes celulites, né? Não aquela celulite que a gente é acostumado a ver na estética, mas a celulite como uma condição clínica de um inchaço nas células, etc. E aí causa um inchaço no braço. O ideal, quando você tiver essa situação, faça a medida no braço sem edema. Então, o edema está no direito, faz no esquerdo. Resolve. Você pode fazer o cálculo do peso com a CB, que está com edema, e depois fazer um desconto. O problema é que a tabela do desconto não traz edema no braço. Como nutricionista, você pode ter uma opinião X quanto a isso. Agora, não é recomendado, mas eu já vi acontecer, a pessoa fazer a CB, tirar os centímetros, que seria do edema, e fazendo a equação normalmente sem fazer ajuste nenhum. Mas como que eu vou definir quantos centímetros tem? É muito mais difícil, né? Então, não é recomendado. Agora vamos para os indivíduos amputados, tá? O peso ajustado para amputação, ele deve ser feito em um paciente que tenha amputado qualquer parte do corpo. Algumas a gente pode deixar de lado, mas no geral, em qualquer parte você faz o ajuste. Para esse ajuste, você vai fazer um desconto ou vai primeiro saber qual percentual de peso que aquela parte perdida representa. Aqui está a tabela, a parte do corpo e a contribuição que ela tem para o peso do paciente. E eu queria fazer um comentário para deixar salvo, né, e para ninguém perder esse raciocínio. Vamos pensar no membro superior. A mão do indivíduo representa 0,7%. O dedo, a metade da mão não tem referência, então você pode ir trabalhando com esse 0,7. Se a mão é 0,7, metade da mão é tanto, enfim, pode ir trabalhando assim. Onde eu quero chegar é aqui. O antebraço é 1,6, só que o antebraço ele é do cotovelo até a mão. Se você amputa aqui, ó, você fica com a mão? Não. Então você soma isso aqui. Se você amputa o braço na altura aqui do ombro, você soma isso aqui, porque você perde o braço, o antebraço e a mão. Essa soma todinha dá 5. Por isso que o braço inteiro na tabela já é 5. Onde é que o pessoal erra? Eu já vi muita gente somando, por exemplo, esse 5 com
com esse 2,7, com esse 1,6 e com esse 7. Não precisa, aí daria 10, né? O braço inteiro já é a soma. Assim como o exemplo aqui da perna inteira, que na nossa prática é mais comum por causa do diabetes. O pé é 1,5, a perna é 4,4, se eu amputo na altura do joelho, 5,9%. A coxa sozinha é 10%. Se você amputa na coxa, 16%, que é justamente o item perna inteira, que há um pequeno erro de nomenclatura, porque perna é só do joelho para baixo. Aqui seria o membro inferior completo. E aqui também, braço é só do ombro até o cotovelo. Mas dando para entender é o que interessa. E aqui nós temos um quadro, ó, que exemplifica. A facecam ficou na frente, mas é na frente aqui da cabeça, que diz que é 8%, mas a gente não se preocupa com ela, né? E aqui eu quero mostrar com relação ao membro inferior. Ó. Só o pé é 1,5, só a perna é 4,4. Amputação na altura da patela é 4,4 com mais 1,5, é a soma. Eu já vi situações de amputação na metade da coxa. Se é a metade da coxa, o que, que você vai pensar aqui? 5%. 5% com mais 4,4 com mais 1,5. Aí você vai ter o total aqui. Tá? Então, você vai somando as partes que você está perdendo. Como é que isso fica na prática? Tem 3 situações aqui principais. Vamos entender e vamos entender o que, que é como que eu uso esse peso no final. Primeira situação. Você recebeu um paciente, pesou esse paciente e obteve que o peso dele é 65 quilos. Ele foi para a cirurgia e lá na cirurgia ele fez uma amputação infrapatelar, abaixo da patela. Fica aqui a perna, né? Perna toda, enfim, perna e pé. O paciente volta para a sua unidade. Como é que você procede? Primeiro, pessoal, esse peso aqui é antes da amputação. Então é como se fosse o peso dele completo. Só que agora ele tem um novo peso e você não vai conseguir pesar ele de novo. E aí? Como você vai descobrir o novo peso dele? Você vai descontar o percentual do que ele amputou. Então você vai pegar o 65 e descontar o tanto que ele perdeu. A amputação infrapatelar é composta ali de perna e pé. Então eu vou descontar cerca de 6% do peso, que na realidade não é 6%, é 5,9%. Tá? Eu só botei aqui cerca de, mas eu corrigi para 5,9%. Isso dá 61,1%, na realidade 61,16%, salvo engano. Mas aqui a gente pode deixar o 61,1%. Esse aqui vai ser o peso que você vai usar para terapia nutricional a partir de agora. Vai fazer dieta? Vai calcular caloria por quilo? Vai calcular proteína por quilo? Tem que usar o peso descontado. Senão você vai nutrir o membro que não existe mais. Primeiro ponto. Segundo ponto. Qual é o peso que eu vou usar para o IMC? Aqui pega muito aluno, muito nutricionista também. Aqui é o peso da dietoterapia, porque eu não tenho aquele membro. Mas qual é o peso do IMC, pessoal? O peso do IMC é 65 quilos. Mas, professor, não é o peso que ele tem agora. O peso que ele tem agora é 61. Ok, mas pensa comigo. Se esse paciente for sobrepeso e perder uma perna, ele deixou de ser sobrepeso? Não. Para calcular o IMC, você tem que usar um peso real dele sem amputação, porque os outros pacientes que estão sendo comparados para o IMC também não têm amputação. Então, para o IMC é o peso sem amputação, para a dietoterapia é o peso com amputação. Então, fica esse registro para vocês. Para cálculo e classificação de IMC, usar o peso inteiro, tá? Porque um paciente sobrepeso, quando amputa,
não vai ser considerado eutrófico, mesmo que ele mudasse, né, de classificação. E aí a gente estaria fazendo uma conduta errada. Porque o peso perdido para ir para o outro critério não é do membro, é da gordura, do músculo, enfim, a massa corporal, tá? Nesse último exemplo que eu dei, você conseguiu pesar o paciente antes da cirurgia. Então você já tinha o peso prévio e você aplicou um desconto. Agora vamos pensar assim: você recebeu o paciente já amputado e você conseguiu pesar depois da amputação. É a segunda situação. Na primeira, você recebeu o paciente sem amputação, fez o peso e ele amputou. Nessa, ele amputa e você vem para fazer o peso depois. E aí, para esse exemplo, você vai pensar num paciente que amputou o antebraço. Antebraço e mão. 0,7 da mão, 1,6 do antebraço. 2,3% de desconto. E aí, na balança, ele pesou 50 quilos. Os 50 quilos é o peso com amputação. Para fazer dieta, é o peso que vai ser usado. Agora, e se eu quiser o IMC? 50 quilos que ele está pesando não é com o braço que ele perdeu, né? O antebraço. Você vai fazer um cálculo que considera 50 quilos como o peso total dele menos 2,3%. Aplicando uma regra de 3, fica assim, ó. 50 quilos, que é o que ele tem hoje, equivale a 100% menos 2,3%, ou seja, é somente 97,7% do peso dele. O peso dele equivale a 100, que é o peso que ele tinha, né? Equivale a 100. Resolvendo esse imbróglio matemático aqui, você vai obter que se ele não tivesse amputado, o peso dele seria 51,18, caso ele não fizesse amputação. Em outras palavras, para calcular o IMC, que aí você iria usar esse último valor, sempre utilize o peso total, sem a amputação. Então, nesse caso aqui, a gente iria utilizar 51,18. Se for para calcular dietoterapia, meta calórica e proteica por quilo, você utiliza o peso do paciente com amputação, para não correr o risco de dar mais caloria e proteína do que a estrutura corporal atual dele permite, né, compor. Para fechar, nós vamos para a terceira situação do paciente amputado, que é uma que aparece muito na nossa prática. É quando você faz o peso do paciente através da estimativa. Você não pesou ele. Você não o pesou, desculpa. Você fez a estimativa. Nesse caso, você vai lembrar que como a equação foi desenvolvida para uma população não amputada, o peso obtido sempre será o peso completo, ou seja, o peso que vai para o IMC. Então é necessário fazer o desconto por conta da dietoterapia. Exemplo: suponha que você avalie por estimativa um paciente na UTI pós-cirúrgica que passou por uma amputação de perna inteira, que é um desconto de 16%. Você fez a AJ, a CB, aplicou na chunleia e descobriu que o peso do indivíduo é 67 quilos. Esse peso, a pergunta, né? Ele ter uma perna ou não muda a altura de joelho, pessoal? Não, vai ser a mesma. Ah, professor, poderia fazer a altura de joelho da perna que ele amputou. Não vai ter uma diferença tão grande. Então a gente considera que é a mesma. Então ele ter ou não o membro inferior, os dois, 67 vai ser sempre o resultado dessa equação para ele. Então é como se ele não tivesse amputado. Esse aqui é o peso que vai para o IMC, tá? Esse é o peso que você vai classificar o paciente no IMC, mas não pode ser usado para dieta. Você não pode botar 30 calorias vezes 67, digamos.
Por quê? Porque 67 é o paciente com os dois membros inferiores. Um deles ele perdeu, então esse peso é menor. Agora você vai fazer o desconto. Dos 67 quilos estimados, você desconta 16%, ficando com um peso de 56,28. Para fixar, você recebe o paciente uma UTI com amputação abaixo da patela, entubado e precisando de avaliação antropométrica. É um paciente de 55 anos, sexo masculino, considerado branco. Você obtém a CB de 28 e a J de 53. Como fazer o peso estimado dele? Então vamos lá. Sexo masculino, branco, 55 anos. Está nessa faixa. Eu vou usar essa equação aqui. A J vezes 1,19 mais CB vezes 3,14 menos 86,82. Você pode pausar e fazer esse cálculo aí. Qual seria então o peso estimado? Aqui está a equação a ser utilizada. Primeiro nós vamos resolver o que está no parêntese. Tá? Aqui eu destrincho, né, sempre a equação. Primeiro que está no parêntese, então 63,07 mais 87,92 menos 86,82. Aí eu posso fazer nessa sequência direta. Eu vou obter um peso estimado de 64,17. Esse é o peso que eu vou usar para o IMC. Mas para a dietoterapia não vai ser esse. Para isso eu vou ter que fazer um desconto. E um detalhe, muitas vezes na prática o médico chega para a gente e pergunta qual é o peso que o paciente tem para eu fazer aqui uma terapia medicamentosa. Também vai ter que ser feito o desconto nesse caso, tá bom? Desconto de quanto? 1,5% mais 4,4%. 5,9. Então, o peso estimado do paciente real vai ser... Peso estimado real não combina muito, mas no contexto dá para entender, né? 64,717 menos 5,9%. Fazendo isso na calculadora é bem fácil. 60,38 quilos. Esse é o peso que eu vou usar para dieta e medicamentos, né? Um medicamento que a gente viu aqui nesse módulo, a noradrenalina. Noradrenalina tem uma hora lá que pede o peso do paciente. Qual é o peso que você vai usar num paciente amputado? É o peso já descontado da amputação. Se você conseguiu pesar ele depois da amputação, é aquele peso ali. Mas se você estimou, que é o mais comum, é o peso estimado descontado, que é o que você vai usar para noradrenalina, tá? E a última etapa dessa parte aqui do paciente amputado, toda vez que eu explico, né, talvez até quem está vendo pela primeira vez tenha ficado com essa dúvida. Toda vez que eu explico essa parte, que o paciente, ser ou não amputado, não muda a altura de joelho, sempre tem uma dúvida que é a seguinte: e se ele tiver faltando os dois membros? E se ele for biamputado? Isso aqui não é uma coisa rara em algumas rotinas, principalmente quando você trabalha os pacientes diabéticos, porque ele já passou por uma amputação e esse é o maior motivo das amputações. Eu acabei não falando muito aqui, mas o maior motivo de amputações no hospital é o diabetes mellitus, tá? Muitas vezes o paciente tem diabetes, amputa um membro, vai para casa, não cuida do outro e aí amputa também. Nesse caso, tem um problema muito grande, que será a falta da altura de joelho. Então, vamos guardar essa informação e vamos passar para a estimativa de altura para eu poder dizer como que a gente vai resolver esse problema. Isso aqui é um problema que não é raro dependendo da situação clínica, tá? Pode ser que tenha gente que nunca viu isso na prática. Eu já vi bastante pelo local em que eu trabalhei. Mas vamos falar de estimativa de altura. Da mesma forma que eu trabalhei com o peso, eu posso trabalhar com a altura. Tem gente que eu não vou conseguir levar até o estadiômetro para fazer a medição. São três casos, né? Ou melhor, três métodos de estimativa de altura que eu posso usar. Primeiro, é a altura recumbente.
Você bota o paciente deitado e você mede da cabeça até o pé essa distância, seria um comprimento dele, né? Altura recumbente. Outro método válido também é a envergadura. Você vai medir ou a envergadura total do paciente, tá? Ou a metade do meio até a ponta lá do dedão, do dedo, né? Dedo médio. E aí você vai multiplicar por 2. Ou você mede a envergadura toda, ou você mede a metade e multiplica por 2. Esse resultado já é a estimativa da altura. O terceiro método é a equação de predição, que eu acho melhor. Você vai aplicar a altura de joelho na equação de Schonleia, sexo, etnia, a mesma coisa das outras, e aí você vai descobrir a altura. Então, para mulheres é esse bloco, para homens é esse bloco. A variável que a gente tem principal é a altura de joelho. Então, vamos pensar assim. Para estimar a altura, eu vou precisar da altura de joelho do paciente. Primeiro ponto. Faça aqui o cálculo, descubra a altura dele. Beleza. Vamos voltar para o paciente biamputado. Então, eu estou voltando para o paciente biamputado. Ele não tem as duas pernas. Qual é o método correto de fazer a estimativa dele? Buscar equações que não considerem a altura de joelho. Eu não tenho essas equações, digamos, no meu serviço. Não é indicado, tá? Mas pode resolver um caso naquela questão de ser melhor que nada, né? Então, qual é o ponto aqui? Realizo a estimativa da altura por meio da envergadura, né? Depois disso, eu obtenho uma altura de joelho por meio da equação de estimativa de altura. Esse aqui é o método menos indicado, porque você vai ter uma altura de joelho estimada de uma altura que já foi estimada, tá? Na prática, você pode utilizar esse ponto aqui e é por isso que eu trago aqui na disciplina para você. Vamos fazer aqui um exemplo. O paciente é biamputado, branco, sexo masculino, 45 anos. A envergadura dele, eu vou riscar aqui porque ficou por baixo ali da facecam. É 175 centímetros, ou seja, de um lado a outro dá 175, que vai ser igual à altura estimada dele. CB de 28. O que está faltando aqui, pessoal? A J. Mas eu não tenho como, porque ele tem as duas pernas amputadas. Então, primeiro, descobrimos a altura do paciente, 1,75 m. Né? Eu peguei a envergadura ali total, 1,75 m. Agora, eu vou pegar uma equação de estimativa de altura para descobrir a altura de joelho. Olha como a matemática ela permite a gente fazer as coisas. Digamos que essa seja a equação correta do paciente com base naquele quadro. A estatura dele, pessoal, vem em centímetros. Então, é 175, que vai ser igual a 71,85 mais 1,88 vezes a J. Então, se eu sei a estatura dele, eu consigo descobrir a altura de joelho dele. E um detalhe, o peso, ele geralmente não bate em algumas situações com a equação, tá? Por exemplo, você pega um paciente que tem uma massa muscular muito grande, mais do que a média, as equações não vão bater com o peso real dele. Mas a altura, pelo que a gente percebe, geralmente bate, tá? Então, pode considerar isso aqui como se fosse a altura de joelho dele mesmo. A questão é que 1,75 já é uma estimativa. Então, fica só um detalhe, né? 1,75, 71,85, então eu já tenho o que eu preciso. Eu vou passar esse valor para cá, né? E aí ele passa diminuindo e tal. Temos, então, no fim das contas, uma altura de joelho igual a 54,87. Ponto. Pronto. Agora eu tenho a CB e eu tenho a altura de joelho. Eu posso fazer a estimativa do peso dele. Lembrando, essa estimativa não considera as amputações.
Vou lá nas tabelas de peso estimado e pego essa equação aqui. Altura de joelho dele, eu acabei de descobrir, 54,87. CB eu consegui obter diretamente ali na medida. Faço aqui a equação. O peso estimado dele é 66,4. Aplicando a correção da amputação, nós vamos ter um paciente biamputado na altura da patela, 11,8%, porque 2 vezes 5,9. Vou pegar 66,4 menos 11,8 e vou obter o peso final dele para a dietoterapia, 58,56. Então, eu já tive uma situação clínica em que o paciente só tinha o tronco, um braço e a cabeça. Eu consegui fazer a M envergadura, né? Do dedo até o pescoço, multiplica por 2, tem a envergadura. Estima a altura com isso. Depois estima a altura de joelho pela equação e em seguida você tem os dados necessários para fazer todo esse trabalho aqui. Depois é só descontar, e aí nesse caso descontava o braço e os dois membros inferiores. Ok, pessoal, então são essas as situações de antropometria que eu separei para o paciente hospitalizado principalmente. Fica aqui o meu agradecimento, bons estudos para vocês, muito obrigado e até a próxima.